Você já percebeu que existe um tipo de homem que parece ficar mais forte exatamente quando tudo desaba? Enquanto a maioria se curva sob pressão, ele se eleva. Enquanto os outros entram em pânico diante do caos, ele se torna mais frio, mais preciso, mais letal. Não é sorte, não é privilégio, é um código interno que a maioria nunca compreenderá, porque foram ensinados a fugir da pressão, não a forjá-la em poder. Maquiavel sabia disso há séculos. Ele observou reis, generais e assassinos e percebeu uma verdade brutal. Os fracos quebram sob tensão. Os fortes a usam como martelo para moldar a própria lenda. Este não é um vídeo sobre resiliência emocional ou frases motivacionais. É sobre alquimia mental, a capacidade de transformar o peso que deveria te esmagar em combustível que te impulsiona. Se você já sentiu o mundo apertar ao seu redor, se já foi testado até o limite e se perguntou como algumas pessoas saem dessas batalhas ainda mais poderosas, então preste atenção, porque a partir de agora, você não vai mais fugir da pressão. Você vai caçá-la, dominá-la e usá-la para se tornar irreconhecível. A maioria das pessoas vê a pressão como inimiga. Elas rezam para que os problemas desapareçam, sonham com dias tranquilos, buscam conforto como se fosse oxigênio. Mas aqui está a verdade que ninguém te diz. O conforto é uma prisão lenta. Ele te amolece, te embala, te faz acreditar que você está seguro, enquanto, na realidade, está apenas apodrecendo. Pressão, por outro lado, é o fogo que revela quem você realmente é. Não quem você finge ser nas redes sociais, não a versão polida que você vende para os outros, mas a essência crua, nua e brutal do seu caráter. E é por isso que a maioria foge dela, porque tem medo de descobrir que sob o verniz não há nada sólido. Maquiavel compreendia isso. Ele via homens poderosos sendo testados em cortes traiçoeiras, em campos de batalha sangrentos, em acordos políticos que poderiam custar suas vidas. E notou um padrão. Os que sobreviviam não eram os mais inteligentes, nem os mais fortes fisicamente. Eram os que conseguiam manter a mente gelada enquanto tudo ao redor pegava fogo. Eles não negavam a pressão. Eles a reconheciam, a estudavam e a convertiam em estratégia. Você já viu alguém entrar em pânico durante uma crise? A voz treme, as mãos suam, as decisões se tornam erráticas. Eles começam a reagir em vez de agir, movidos pelo medo em vez da lógica. E nesse momento, eles perdem. Não porque a situação era impossível, mas porque permitiram que a pressão ditasse suas escolhas. Agora pense no oposto. Pense naquele homem que, quando tudo desmorona, fica mais quieto. Ele não grita, não corre, não implora. Ele observa, ele calcula. E enquanto os outros se afogam no caos, ele encontra a brecha, a oportunidade e o movimento que ninguém mais viu. Esse homem não nasceu assim. Ele foi forjado. E você também pode ser, mas apenas se parar de tratar a pressão como algo a ser evitado e começar a vê-la como o único caminho para se tornar inquebrável. Porque aqui está a verdade nua e crua. Se você nunca foi testado de verdade, você não sabe quem é. E se você não sabe quem é, qualquer um pode te controlar. Existe um momento, um ponto de virada silencioso que separa os fracos dos fortes. É o momento em que a pressão aumenta e você sente o impulso de desistir, de gritar, de culpar alguém, de fugir. E é nesse exato instante que você tem uma escolha. Você pode ceder, como a maioria faz, e deixar a pressão te esmagar. Ou você pode fazer algo que parece impossível. Você pode parar. Não fugir, não reagir, mas parar. Respirar, observar. E perguntar a si mesmo o que essa pressão está me ensinando. Porque toda pressão carrega uma lição. Toda crise revela uma fraqueza que você ainda não eliminou. Todo colapso aponta para uma área da sua vida que você deixou vulnerável.
E se você for honesto o suficiente para encarar isso, a pressão deixa de ser uma ameaça e se torna um professor brutal, implacável, mas eficaz. Maquiavel diria: os homens que temem a pressão são aqueles que mais precisam dela. Porque apenas sob o peso insuportável você descobre se há algo sólido dentro de você ou apenas fumaça e promessas vazias. Então, aqui está a primeira regra. Pare de rezar para que a vida fique fácil. Reze para que você fique forte o suficiente para suportar o peso. Porque a vida não vai parar de te pressionar. Ela vai te testar de novo e de novo, até que você aprenda a lição ou quebre de vez. E a diferença entre os dois resultados não está na força dos seus músculos, mas na disciplina da sua mente. Quando a pressão chega, a maioria entra em modo de sobrevivência. Eles fazem qualquer coisa para aliviar a tensão. Mentem, traem, desistem, imploram. Eles sacrificam a longo prazo pelo alívio imediato. E isso os destrói, porque a pressão não desaparece, ela apenas muda de forma. E se você não a enfrentar agora, ela voltará mais forte, mais cruel, até que não haja escapatória. Mas o homem forjado pela pressão faz o oposto. Ele não busca alívio, busca clareza. Ele se pergunta: o que essa situação exige de mim? Qual é o movimento estratégico aqui? Como posso usar essa dor para me fortalecer? E enquanto os outros estão tentando escapar, ele está construindo. Ele está eliminando o que é fraco, afiando o que é útil, transformando a crise em oportunidade. Isso não é otimismo tolo, é pragmatismo frio. É a aceitação de que a pressão é inevitável, mas a forma como você responde a ela define tudo. Agora, vamos falar sobre algo que a maioria não tem coragem de admitir. Você precisa da pressão, não como metáfora, mas literalmente. Você precisa que a vida te esmague um pouco, porque é apenas sob pressão que o carvão se torna diamante. É apenas sob tensão que o músculo cresce. É apenas sob ameaça que a mente se torna estratégica. Sem pressão, você fica mole, preguiçoso, confortável. E conforto é o assassino silencioso da grandeza. Maquiavel estudou líderes que governaram em tempos de paz e líderes que governaram em tempos de guerra. E ele notou algo perturbador: os líderes de tempos de paz eram esquecidos. Seus nomes desapareceram da história porque não tiveram que fazer nada difícil. Eles apenas administraram o que já existia. Mas os líderes de tempos de guerra, esses se tornaram lendas, não porque eram mais talentosos, mas porque foram forçados a tomar decisões impossíveis, a sacrificar o que era necessário, a se tornarem mais frios, mais calculistas, mais perigosos. A pressão os forjou em algo maior do que eles mesmos. E o mesmo pode acontecer com você, mas apenas se você parar de fugir dela. Então, como você transforma a pressão em poder? Primeiro, você para de negar a realidade. A maioria das pessoas, quando a vida aperta, se recusa a aceitar o que está acontecendo. Elas dizem: isso não deveria estar acontecendo, isso não é justo, por que comigo? E enquanto estão lamentando, a pressão continua aumentando. O homem maquiavélico, no entanto, não perde tempo com negação. Ele olha para a situação de frente e diz: ok, isso está acontecendo. Agora, o que eu faço com isso? Ele não questiona a justiça da situação porque sabe que a vida não é justa, ela é apenas real. E no reino da realidade, apenas os pragmáticos sobrevivem. Segundo, você identifica o que pode controlar e o que não pode. A pressão te faz sentir que tudo está fora de controle. Mas isso é uma ilusão. Sempre há algo que você pode controlar: sua respiração, suas decisões, suas ações. E quando você foca no que pode controlar, a pressão diminui. Não porque a situação mudou, mas porque você parou de desperdiçar energia em coisas inúteis. Terceiro, você usa a pressão como filtro.
Ela revela quem realmente está do seu lado e quem vai te abandonar no primeiro sinal de perigo. Ela mostra quais hábitos são inúteis e quais são essenciais. Ela expõe suas fraquezas antes que elas te destruam. E se você for sábio, você agradece por isso. Porque é melhor descobrir suas fraquezas agora, sob pressão controlada, do que descobri-las mais tarde, quando for tarde demais. Quarto, você redefine o que significa sucesso. A maioria mede sucesso por resultados externos, dinheiro, status, reconhecimento, mas o homem forjado pela pressão mede sucesso de forma diferente. Para ele, sucesso é manter a calma quando os outros entram em pânico. É tomar a decisão certa quando tudo dentro de você quer desistir. É permanecer de pé quando todos os outros caíram. Esse tipo de sucesso é invisível para o mundo, mas é o único que realmente importa. Porque uma vez que você domina sua mente sob pressão, você domina tudo. Aqui está algo que vai chocar você. Os homens mais poderosos do mundo não tentam evitar a pressão. Eles a buscam, não porque são masoquistas, mas porque sabem que a pressão é o único ambiente onde a verdadeira grandeza pode ser forjada. Eles escolhem projetos difíceis, aceitam desafios impossíveis, colocam-se em situações onde o fracasso é uma possibilidade real. Por quê? Porque sabem que, se sobreviverem, serão mais fortes, mais inteligentes, mais perigosos. E se falharem? Bem, eles aprendem lições que nenhum livro poderia ensinar. Maquiavel diria: o homem que nunca foi testado é como uma espada que nunca foi temperada. Parece afiada, mas na primeira batalha ela quebra. E uma espada quebrada não serve para nada. Você quer ser uma espada que quebra ou uma espada que corta tudo no caminho? A escolha é sua. Mas saiba que a única maneira de se tornar a segunda é passar pelo fogo. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você domina a pressão. Você não apenas sobrevive, você se transforma. Você desenvolve uma calma aterrorizante, porque sabe que já enfrentou o pior e sobreviveu. Você se torna imprevisível, porque a pressão te ensinou a pensar de formas que os outros não conseguem. Você se torna raro, porque a maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo, mas você continuou. E raridade é poder. As pessoas começam a te notar de forma diferente. Elas sentem que há algo em você que não conseguem nomear. Uma solidez, uma presença, uma gravidade. Elas não sabem que você foi forjado na pressão, mas sentem o peso disso. E inconscientemente elas te respeitam. Não por pena, não por simpatia, mas porque reconhecem em algum nível primitivo que você é perigoso. Não no sentido violento, mas no sentido de que você não pode ser quebrado. E nada assusta mais as pessoas do que alguém que não pode ser controlado pela pressão. Você também desenvolve uma vantagem estratégica. Enquanto os outros estão entrando em pânico, você está pensando. Enquanto eles estão reagindo emocionalmente, você está calculando. Enquanto eles estão desesperados, você está frio. E em qualquer situação de pressão, o homem mais frio sempre vence. Sempre. Porque ele vê oportunidades onde os outros veem apenas ameaças. Ele age quando os outros congelam. Ele domina quando os outros imploram por misericórdia. Isso não é crueldade. É simplesmente a realidade de como o poder funciona. E se você quer poder, você precisa aceitar essa realidade. Mas aqui está o aviso. Uma vez que você aprende a transformar pressão em poder, você nunca mais será o mesmo. Você não vai mais tolerar mediocridade. Você não vai mais aceitar desculpas. Você não vai mais permitir que o conforto te amoleça. Porque agora você sabe a verdade. A pressão é o único caminho para a grandeza. E uma vez que você prova a grandeza, tudo o mais parece insípido. Então, a pergunta não é se você vai enfrentar pressão. Você vai. A vida garante isso. A pergunta é: quando a pressão chegar, o que você vai fazer com ela?
Vai deixá-la te esmagar, como a maioria faz? Ou vai usá-la para se forjar em algo que o mundo nunca viu antes? Vai implorar por alívio, ou vai abraçar a dor e deixar que ela te transforme? Vai fugir, ou vai ficar de pé e mostrar ao universo que você não pode ser quebrado? Maquiavel não tinha paciência para os fracos. Ele não escrevia para as massas que buscam conforto. Ele escrevia para aqueles poucos que estão dispostos a fazer o que for necessário para vencer. E se você chegou até aqui, se cada palavra ressoou em você como um martelo batendo em uma bigorna, então você é um desses poucos. Você é alguém que entende que a pressão não é uma maldição, é um presente brutal. Um presente que apenas os fortes têm coragem de abrir. Agora, existe um último segredo que precisa ser revelado. A pressão não apenas te forja, ela te revela. Ela mostra ao mundo quem você realmente é, sem máscaras, sem desculpas. E quando você se mantém firme sob pressão, quando você não quebra, não desiste, não implora, algo muda na forma como as pessoas te veem. Elas param de te tratar como mais um. Elas começam a te ver como uma força. E uma vez que você é visto como uma força, as regras mudam. Você não precisa mais lutar por respeito, ele é dado automaticamente. Você não precisa mais provar seu valor, ele é presumido. Você não precisa mais implorar por oportunidades, elas vêm até você. Por quê? Porque todos sabem que você foi testado e não quebrou. E no fundo, todos respeitam isso mesmo que não admitam. Então, quando a próxima onda de pressão chegar, e ela vai chegar, lembre-se disto. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Preparado para um nível de poder que a maioria nunca alcançará. Preparado para se tornar o tipo de homem que entra em uma sala e a atmosfera muda. O tipo de homem que fala e todos escutam. O tipo de homem que não precisa gritar para ser ouvido, porque sua presença já diz tudo. Isso é o que significa transformar pressão em domínio total. Não é sobre evitar a dor, é sobre usá-la como combustível. Não é sobre parecer forte, é sobre se tornar inquebrável. Não é sobre impressionar os outros. É sobre se tornar imune ao julgamento deles. E quando você chega a esse ponto, quando a pressão não te abala mais, quando você a busca ao invés de fugir dela, você cruza uma linha invisível, uma linha que separa os comuns dos lendários. Você se torna o tipo de homem que as pessoas estudam, admiram e secretamente temem. Porque agora você não é apenas forte, você é inevitável. E nada detém o inevitável. Então, da próxima vez que a vida te pressionar, sorria, porque você sabe que está prestes a se tornar mais perigoso do que nunca. E o mundo ainda não faz ideia do que está por vir. Se você chegou até aqui, se atravessou cada palavra e sentiu o fogo delas queimar dentro de você, então você não é mais um espectador. Você é um guerreiro em formação. Você entendeu que a pressão não é sua inimiga, é sua forja. E agora você tem uma escolha: deixar esse conhecimento morrer aqui ou usá-lo para se transformar. Por isso, há um convite a um ato de compromisso. Se esta mensagem ressoou em você, se você está pronto para parar de fugir e começar a dominar, comente abaixo: eu forjo meu poder na pressão. Não é para o algoritmo, não é para os outros. É um pacto consigo mesmo, um lembrete de que você escolheu o caminho da força, não do conforto. E ao se inscrever neste canal, você está se juntando a uma irmandade silenciosa de homens que recusam a mediocridade, que abraçam a dor e que entendem que a única forma de grandeza é através do fogo. Este canal não oferece ilusões açucaradas nem promessas fáceis. Aqui, você encontra apenas a verdade nua, brutal e libertadora. Cada vídeo é uma chave. Cada chave abre uma porta dentro de você. E do outro lado dessa porta está a versão de você que o mundo ainda não viu, mas que já está despertando. Vá agora. E que a pressão
Se torne sua aliada, não sua prisão.